Bonjour, ça va bien? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de francês básico aqui na 123 Francês. E nesta aula, vamos falar dos números em francês. Sim, é verdade, nós já temos uma aula completíssima a respeito dos números em francês. E, se você já assistiu àquela aula, então você já sabe que os números em francês que vão de 0 a 69 não são assim tão diferentes dos números em português. Eles só ficam diferentes mesmo a partir do número 70 e até 99. O quê? Você ainda não assistiu àquela aula sobre os números em francês? Não faz mal, ce n'est pas grave. O link está disponível na descrição deste vídeo e você pode assistir depois, mas só depois de acompanhar essa aula de francês aqui até o final, porque eu garanto que, ao final dessa aula, você finalmente vai entender a lógica dos números em francês. Então, lembrando que o foco dessa aula de francês aqui são os números de 70 a 99, que são os números mais desafiadores em francês, porque eles têm uma lógica bem diferente da dos números em português. Mas antes de explicar qual é essa lógica, não se esqueça de dar uma curtida no nosso vídeo. Assim a gente sabe que esse tipo de conteúdo te interessa. A lógica é a seguinte. Para dizer 70 em francês, dizemos 60, que em francês é 60, mais 10, que em francês é 10. Por quê? Porque 60 mais 10 dá 70, certo? Então fica assim, 70. Repita comigo, lembrando que esse X tem som de S, hein? Ouça bem, 70. O segredo para você aprender de uma vez por todas os números em francês é você não ficar pensando, putz, eu tenho que fazer cálculo, né? Não, apenas decore que 70 é uma palavra compridona que quer dizer 70 e fim da história. Aí o que acontece é que, para dizer 71, devemos seguir contando na sequência do número 10, a partir do número 10. E depois do 10 vem o quê? O número 11, né? 10, 11 em francês. Então, em vez de dizer 71, em francês nós dizemos 71, porque 60 mais 11 dá 71. Então é 71. Esse ET aí no meio é o E de 71, entendeu? Então repita comigo, por favor, 71. Agora, o mesmo acontece com 72. Devemos dizer 72, entende? 72. Desta vez não tem nenhum E entre a palavra 60 e 12, porque ele está implícito dali em diante, está bem? Ele só aparece no 11, 71. Então vamos lá, diga junto comigo mais uma vez, 72. E é a mesma lógica com 73, 60 mais 13, 73. E nunca faça esse som de I ao final de 11, 12, 13, 14, 15, 16. Em português a gente diz 11, 12, 13, 14, 15. Só que em francês não. O som final é Z. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Percebeu? Então diga mais uma vez, 73. E 74 é evidente que vai ser 60, 14, que dá 74. 74. Diga mais uma última vez, por favor. 74. E 75? Como será que é em francês? É 75, claro, porque é 60 plus 15, que dá 75. E 76 é 76, porque 60 mais 16 dá 76, 76. Lembrando que 16 em francês é 16, né? E não 16. É bom porque aproveitamos o gancho para revisar os números de 10 a 19, não é mesmo? Então vamos repetir, 76. Muito bem.
E 77 é 77, porque 17 em francês é 17, né? Nunca, em hipótese alguma, pronuncie esse P aí no meio, em 77, tá bom? Repita, por favor, 77. E 78 é 78, que é 60 mais 18. 78. E pronuncie bem esse som de T no final, tanto do 17 quanto do 18, tá legal? Diga 77, 78. E por fim, 79 é 79. Por quê? Porque 60 mais 19 dá 79. 79. E tem que fazer esse som de F no final. Diga 79. Prontinho! Agora você já sabe como contar até 79 em francês. Mas é sempre bom saber que, na Bélgica e na Suíça, a maioria dos francófonos diz 70, que é mais parecido com 70. Só que na França e no Canadá se diz 70 mesmo, tá legal? Agora vamos aprender como se diz 80 em francês. Também envolve cálculos, mas em vez de adicionar, de fazer uma soma, desta vez nós vamos multiplicar. É isso mesmo que você ouviu. Mas calma, por favor, não fique com raiva de mim, porque a culpa não é minha, é do Napoleão. A culpa é dele sim, mas eu explico essa história em detalhes na outra aula sobre os números em francês. Então, se você estiver curioso, depois você vai lá e assiste, porque agora é hora de entender que raios de lógica de multiplicação é essa que devemos fazer em francês para dizer 80. 80 é 80, ou seja, nós multiplicamos, né? 4 fois 20, 4 vezes 20, que dá 80, certo? 80. De novo, eu vou insistir, não é para você ficar calculando, pensando 4 vezes 20 dá 80. Não, é apenas para você decorar que essa palavra comprida, 80, essa palavra composta, digamos assim, é 80 e acabou. Isso vai facilitar demais a sua vida. Se você pensar assim, é mais fácil. Então vamos lá, diga junto comigo. 80, 80. E finge que você não está vendo essas 3 consoantes finais aí, tá? Ignora o G, o T e o S. A gente diz apenas 80. E aí é muito simples. Basta dizer 80, que é 80, e 1, que é 1. Então fica 81. Repita, por favor. 81. Depois, 82, que é 82. Não pronuncie esse X no final não, tá? S'il te plaît. Diga mais uma vez, 82. Depois é 83, que nada mais é do que 83 em francês. Claro que você não deve dizer esse S aí no final, é somente 83. 84 é 84 em francês, não diga 4, faça som de K. 4. Repita comigo. 84. E 85 em francês é 85. Tem que fazer esse som de K no final, tá legal? Diga 85. 86 é 86 em francês. Esse X no final tem som de S, né? Por isso que você diz 86. 87 é fácil, é 87, com som de T. 87. 88 é 88. 88, também caprichando no som do T, bem levinho no final. E por fim, 89 em francês é 89. Tem que fazer o som do F. 89. Muito bem, très bien. Agora você já sabe contar de 70 a 89 em francês. Félicitations! E se você ainda não curtiu essa aula, curte ela agora, viu? E agora eu tenho uma observação muito importante para fazer. As palavras 80 e 80 até existem, porém elas são usadas por pouquíssimas pessoas em algumas regiões apenas da Suíça francófona. Na França, no Canadá, na Bélgica, no Luxemburgo, se diz 80 para dizer 80.
Então é essencial que você saiba dizer 80. E agora vamos aprender como se diz 90 em francês. Para dizer 90 em francês, a gente deve juntar a lógica do 70, do 70, com a lógica do 80, que é 80. Ou seja, primeiro pegamos a lógica da multiplicação, 4 fois 20, dá 80, e depois acrescentamos a lógica da adição, plus 10. Então a gente diz assim, 90, porque 4 vezes 20 mais 10 dá 90. Mas é lógico que você não vai ficar calculando, né? 4 vezes 20 mais 10 dá 90. Mais uma vez, eu volto a insistir que, se você realmente quer aprender os números em francês, você não deve ficar calculando mentalmente. Você deve decorar que 90 é uma palavra composta, compridona, que quer dizer 90. Se você fizer isso com 90, 90, com 80, 80 e com 70, 70, vai dar tudo certo. Você vai aprender os números em francês com muito mais tranquilidade e mais facilidade, entende? Bom, então vamos aprender agora essa última dezena, de 90 a 99, de 90 a 99. Para dizer 91 em francês, juntamos então a lógica do 80 com a lógica do 71. E o resultado é 91, porque a partir do 10 a gente segue a sequência do 10, 11, 12, certo? Então diga mais uma vez junto comigo, por favor. 91. Muito bem. Agora vamos aprender como se diz 92 em francês. É 92. 92. 93 é 93. Vamos lá, repita mais uma vez. 93. Lembre-se da dica de não fazer som de i no final, hein? Não é 13. Agora, 94 em francês é 94. Repita mais uma vez. 94. 95 é 95 em francês. Diga 95. E 96 em francês é 96. Lembrando novamente que o 16 em francês é 16. Não existe 16, tá? Às vezes algumas pessoas se enganam e falam 16 em vez de 16, porque em francês é 16. Mas não existe 16, é 16. 96. E 97 em francês é 97. Aí sim. 98 é 98 em francês. E por fim, para terminar, 99 é 99 em francês. Ufa! E 100 é 120. Não, é brincadeira, tá? Um dia já foi assim, mas hoje em dia dizemos simplesmente 100. 100 para dizer 100. Então é bem fácil. Na França e no Canadá sempre se diz 90. Poucas pessoas no Canadá dizem 90. Só que em algumas partes da Bélgica e da Suíça, alguns francófonos dizem 90, tá bom? E antes de encerrarmos essa aula ensinando os números em francês, eu só queria dizer o quanto estou orgulhosa de você ter chegado até aqui. Meus parabéns! Toutes mes félicitations! Eu sei que aprender os números em francês é algo bastante desafiador, não é? É um grande desafio mesmo. Mas é como eu sempre falo para os alunos do curso Francês Essencial, que é o curso da 1, 2, 3 francês. Os únicos números que são diferentes mesmo são essas três dezenas, 70, 80 e 90. O restante é até bem parecido com o português, para falar bem a verdade. Então, se essa aula ajudou você a entender melhor a lógica dos números em francês, eu peço para você deixar o seu like e um comentário também, explicando para a gente o que você quer aprender de francês. Os números são um desafio? Qual deles? O que você quer aprender? Se você ainda não assistiu à nossa aula sobre os números em francês, a aula completa, contando a história do 80, 90, falando o que o Napoleão tem a ver com essa história toda, lembre-se que ele está disponível aqui no canal da 1, 2, 3 francês. E eu recomendo que você faça isso agora mesmo, viu? Porque nela eu explico por que os franceses contam desse jeito tão esquisito, né?
E se você ainda não se inscreveu no nosso canal da 123 Francês, inscreva-se já e ative logo o sininho para você não perder as nossas próximas aulas de francês básico. Allez, merci et à bientôt!